Ele já fundou o jornal, comandou revistas, lançou livro e até se arriscou na vida pública. Uma carreira intensa, cheia de histórias e de muita paixão pela comunicação. É logo depois da vinheta. O nosso convidado é um dos nomes mais respeitados do jornalismo em Guarulhos, com mais de 4 décadas dedicadas à comunicação. Formado em Ciências Contábeis e em jornalismo, iniciou sua trajetória em 1981 ao fundar o jornal Olho Vivo, lembrado até hoje como um símbolo de jornalismo combatente na cidade. Anos depois, o projeto evoluiu para o Diário de Guarulhos. Desde então construiu uma carreira sólida e respeitada, sempre pautada pela ética, credibilidade e pelo olhar atento às transformações de Guarulhos. À frente da sua própria editora, comandou publicações que se tornaram referência, como a revista Guarulhos, a Weekend e atualmente o portal Clique Guarulhos. Autor do livro Era Apenas uma Brincadeira e criador do monólogo Versos Roubados, soube unir jornalismo, literatura e artes cênicas. Presidiu a Academia Guarulhense de Letras e, antes de consolidar sua história na comunicação, chegou até a ensaiar uma carreira na vida pública. O jornalista Valdir Carleto é o convidado de hoje no LupaCast. Salve, salve, minha gente amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do LupaCast, o podcast da Lupacom Comunicação, onde a gente traz jornalistas, comunicadores, gente que trabalha em redação de jornal, em portal de notícias, em agências, pessoas que entendem a importância da comunicação, apesar de não serem comunicadores, entendem a importância da comunicação para o seu negócio, é onde a gente vai comunicar com quem comunica. Antes da gente começar o nosso papo aqui com o Valdir Carleto, eu queria lembrar você de seguir as redes sociais da Lupacom. Se você ainda não fez isso, faça agora mesmo, as contas são essas que estão aparecendo aqui na sua tela. E se inscreva no canal da Lupacom no YouTube e no Spotify, que é por onde a gente transmite esse programa. Acione o sininho de notificações para ficar sabendo toda vez que tiver um novo vídeo, um novo episódio no ar. Mande sua crítica, sua sugestão de pauta, sua opinião é sempre muito importante para todos nós, tá ok? Valdir Carleto, muito obrigado por ter aceitado o convite, uma honra te receber. Uma honra para mim participar, Paulo. Eu que agradeço pelo convite. Legal, Valdir, você é quase que uma referência, quase não, você é uma referência no jornalismo da cidade, seu nome é quase que um sinônimo de jornalismo aqui, quando se fala em jornalismo em Guarulhos. A que se deve essa fama? Eu acho que a perenidade, vamos chamar assim, né? Completando 45 anos aí de exercício do jornalismo na cidade. Antes até do Olho Vivo, eu fiz um jornal chamado Comunicação no Parque Secap, que circulou por 13 meses. Mas eu comecei, na realidade, antes, né, na adolescência, fazendo um jornalzinho de bairro lá no Sapopemba, onde minha família viveu, tal, meus pais viveram lá até falecer. E na escola, no Colégio Estadual Anne Frank, por onde eu passei, onde eu fiz os últimos anos do antigo curso ginasial e o colegial, que hoje é o ensino médio. Depois, no Banco do Brasil, criei um jornal na Vila Maria, depois criei outro jornal no Banco do Brasil de Guarulhos. Então foi por onde fui passando, fui criando jornal, né? Todo mundo acha que você começou no Olho Vivo, mas começou muito antes. No Olho Vivo eu já era veterano. Conta um pouco dessa história do começo na profissão, Valdir. Você escreveu um livro, né? Que eu peço até licença para mostrar aqui para quem está nos assistindo. Ó. Era Apenas uma Brincadeira. Pode mostrar aqui, Rafa? Aqui, ó. Dá para ver, né? A capa do livro do Valdir. É uma autobiografia? É uma autobiografia, né? Fala fundamentalmente da minha carreira na comunicação, né? Uhum. Que, como diz a música do Peninha, era apenas uma brincadeira que foi crescendo, me absorvendo e, de repente, eu me vi um jornalista, né? Bom, o que acontece? Eu fui fazer o curso de catequese com um rapaz cego lá no bairro do Sapopemba, era o Francisco Plaza. Ele tinha aí perto de 18, 20 anos, alguma coisa do tipo, eu tinha acho que 10 anos. E a minha mãe, família católica e tal, me matriculou para fazer esse curso, para fazer a primeira comunhão, né? E na época, quem tinha qualquer deficiência não tinha o amparo que a legislação tem hoje para ter uma renda, né? Em geral, quem tinha qualquer tipo de deficiência era dependente da família. Sim. E o Plaza tinha uma veia empreendedora, uma veia de comunicação e de desbravar coisas, etc., né? E ele resolveu criar um serviço de alto-falantes, como se fosse uma rádio comunitária, só que só transmitia pela corneta que tinha lá no quintal dele, na Vila Geni, no bairro do Sapopemba.
E ele fez uma rifa para comprar a aparelhagem, foi com a irmã dele na casa dos meus pais, ofereceu os números da rifa e tal, e quando a rifa correu e ele pôde comprar o equipamento, nos avisaram, já está funcionando lá. E eu fui conhecer o serviço de alto-falantes, Paulo, e vi o cego mexendo num aparelho desse tamanho, cheio de lampadinhas e de botõezinhos, e eu fiquei intrigado, como é que o cego dá conta disso, né? E ele falando ao microfone, a voz saindo lá e anunciando o açougue, o depósito de material de construção, e eu fiquei apaixonado por aquele negócio. E aí ele ia nas gravadoras e ganhava discos, né? Uns discos de um material pesado, antes do vinil, né? Antes do vinil ainda, aquele mais grosso, tinha né? uma música de cada lado, né? E aí ele precisava fazer a etiqueta em braille. Então eu ajudava o Plaza nisso, ele trazia lá os discos, eu dizia, esse disco é música tal, Moacir Franco, música tal, ele fazia o celular e aí ele anunciava em música que ia tocar, essa música é um oferecimento do depósito tal, da farmácia tal, né? E era uma forma dele ganhar dinheiro. E eu e um outro rapaz, o Silvio Pinheiro, que era um rapaz, éramos meninos, tínhamos 12 anos, acho que aproximadamente nessa época, fizemos programas de rádio no sábado à tarde, né? Acho que um era no sábado, outro era no domingo, uma Você coisa tinha quantos anos? 12 anos, 12 para 13 anos. E o Plaza fundou uma sociedade de amigos de bairro lá. E essa sociedade promovia lá gincanas, brincadeiras, era uma rua sem saída. Só que anunciava lá que ia ter um evento e tal, e só vinha pessoas do pedaço onde o alto-falante chegava. E a gente chegou à conclusão de que precisava falar com pessoas que morassem um pouco mais distantes do que onde o som chegava. Né? Então, nós criamos um jornal mimeografado, que era o Plazinha. O Plaza era conhecido ali no bairro, então fizemos o Plazinha. Era uma folha de sulfite, frente e verso, mimeografado. Né? E eu datilografava o stencil, né? Que quem vai, 99% de quem assistir não vai entender aquilo. Mas era uma matriz, como se você datilografasse uma matriz que fosse tirar uma xerox. Né? E aquilo era colocado num aparelho chamado mimeógrafo, já a tinta, embora existissem os álcool, que as professoras costumam usar para fazer provas, né? E então imprimia, e aí saíamos distribuindo porta a porta para avisar que vai ter a gincana no dia tal, show com a dupla sertaneja lá do bairro, coisas desse tipo, né? Você já tinha alguma referência de jornalismo, de ouvir rádio, de ler jornal, alguma coisa na sua casa? Minha mãe ouvia radionovela na Rádio de São Paulo, né? E tinha o programa do Mário Ozan, que ela ouvia, que era um sanfoneiro, que tocava música brasileira, etc. Então eu tinha assim já um ouvido um pouco familiarizado com coisas da comunicação. E eu fui um parceiraço do Plaza dessas coisas. Uma coincidência que houve também entre nós, eu fui fazer o terceiro ano do ginásio em diante no Brás, o Colégio Estadual Anne Frank, e ele fazia na escola, se eu não me engano, Caetano de Campos, que tinha aulas para deficientes visuais. E ele saía da aula mais ou menos no mesmo horário que eu, então nós pegávamos o mesmo ônibus indo para o Sapopemba, à noite, né? 11 horas da noite, e a gente ia conversando no ônibus também. Então, eu aprendi muito com o Plaza, relação com a classe política, o centro educacional que tem próximo do cemitério da Vila Alpina, nós fizemos a inauguração daquele centro esportivo, né? Então, a experiência lá com o Plaza me valeu muito. E aí, na escola Anne Frank, a gente criou um jornal também mimeografado, que era o Crânio. Era uma gíria que se usava na época, né? Apareceu uma reprodução no seu vídeo. Que fala... o cara é crânio, aquele cara é inteligente. Era o nome da minha equipe de fazer trabalho da escola. E daquela equipe que surgiu o jornal, né? E como é que foi a sua vinda para Guarulhos? Eu passei no concurso do Banco do Brasil para trabalhar, fui designado para trabalhar na agência da Vila Maria. E na Vila Maria fiz amizade com um colega que morava em Guarulhos, que era o Milton Moreno, que morava no Parque Secap. Ele tinha comprado um apartamento no Parque Secap, no condomínio Paraná. E ele me incentivou a comprar um apartamento no Parque Secap. Né? Eu vim conhecer,
gostei, né? Dei uma entrada lá com cheque ouro, que era o cheque especial, né, que eu tinha. Usei o limite do cheque para dar entrada, e aí saí catando da família para poder cobrir, né, para não ficar pagando juros e tal. E me aventurei numa dívida que consumia 1/3 do meu salário, mas passei a ter um imóvel próprio, que é uma bênção, que foi para milhares de pessoas que tiveram a oportunidade. Quando eu comprei no Parque Secap, eu tinha 22 anos de idade, já casado, já pai da Simone. Né? E aí foi que eu vim morar no Parque Secap, em 1975. E aí, antes do Olho Vivo, ainda teve o jornal comunitário lá, que circulava no Parque Secap, né? Circulava no Parque Secap, que também começou uma folha lá meio biografada, que a gente chegou à conclusão que não cumpria o objetivo, que nós queríamos que tivesse foto e tal. Então, o Conselho Comunitário criou um departamento de jornalismo, eu assumi a direção desse departamento e criamos o Jornal Comunicação, que nós vendíamos anúncios, eu e a Elisabetta, que era minha esposa na época, a mãe do Fábio e da Simone, e nós vendíamos os anúncios no comércio, e para custear, não ganhávamos nada com isso, era um trabalho voluntário que nós fazíamos. E nesse meio tempo, o que aconteceu? O governador era o Paulo Maluf, a Arena se transformou em PDS, era um partido com o qual eu não simpatizava, e os dirigentes do PDS convenceram a diretoria do Conselho Comunitário a se filiar ao PDS para ter mais apoio do governo do Estado. Porque o Parque Secap ele é uma iniciativa da CDHU, né? CDHU, que é um órgão ligado ao governo do Estado. Que na época ainda se chamava Secap. Companhia Estadual de Casas Populares. Entendi. Daí vem o nome do bairro. Começou com Caixa Estadual de Casas para o Povo, depois mudou para Caixa Estadual de Casas Populares, e na gestão Paulo Maluf mudou o nome para Codespaulo. Porque, olha coincidência, só, sugestivo, né? Então, Eletropaulo, Codespaulo, né? Porque ele tinha desculpa pronta porque São Paulo, né? Tem desculpa pronta. Não tô querendo puxar a brasa para minha sardinha. E aí, quando a diretoria se filiou para ganhar, e vieram lá do PDS com rede para pôr na trave do jogo do campo de futebol, bolas, material esportivo de uma forma geral, tal, né? Apitos. Eu fiquei revoltado. Falei, poxa, eu trabalho voluntário, né? Trabalho o dia inteiro no banco, estudo à noite, consigo tempo para fazer esse jornal gratuitamente para o conselho. Então, trabalho para ajudar a carregar voto para o PDS. Eu estou contra isso. Não. Vamos parar com esse jornal. E aí, eu e a Elisabetta fomos aos comércios que anunciavam conosco avisar, vamos parar, por causa disso, disso e disso. E fizemos uma última edição, em cujo editorial eu escrevi por que o jornal ia parar. Né? Me colocando contra a iniciativa daquela filiação. E os comerciantes nos incentivaram a criar um jornal, um jornal particular, próprio, tal, né? E aí nós criamos coragem. E aí nasceu o Olho Vivo. E aí nasceu o Olho Vivo, que era o nome de uma coluna do Jornal Comunicação. Era uma coluna, tinha um bazar no Parque Secap, Ótica e Bazar do Parque, que tinha uma urna, uma caixinha, onde as pessoas colocavam sugestões de pautas para o jornal. Entendi. Né? E vinham as reclamações que as pessoas faziam. No caminhão da feira que estacionou em cima do bueiro e quebrou a tampa do bueiro, o mato que tenha crescido no canteiro, que precisava. Então, coisas assim que as pessoas reclamavam, e a gente essa coluna chamava-se Olho Vivo. Entendi. Que era a mais lida e a mais comentada do jornal. Então, nós não tivemos dúvida na hora de escolher de que o nome do jornal deveria ser Olho Vivo. Vou dizer assim, a primeira lembrança que eu tenho do jornal Olho Vivo é daquela fase bem pesada da política local, que foi aquele do segundo mandato do prefeito Neftales, né? Aquele afastamento dele, o Jovino, que era o vice, assumir e tudo mais, aquela denúncia, gente que morreu, que foi preso e tudo mais. Foi uma fase bem pesada, e eu lembro da atuação do Olho Vivo naquela época, porque inclusive o arquivo dos jornais daquela época serviram como base para o meu trabalho de conclusão de curso do curso de jornalismo.
Eu usei o Estadão, que na época tinha um caderno falando da cidade, que tinha a Câmara das Facilidades, né? Falando sobre aquele caso, e os arquivos do Olho Vivo. Mas, assim, isso foi em meados da década de 1990. Né? Assim, 96. Anos finais, 97 a 2000. Isso. Só que, assim, nasceu em 81. Qual outro caso emblemático, o importante que você gosta de lembrar do Olho Vivo antes desse caso do Neftalys? Bom, o jornal começou em 81 e a aceitação que o jornal teve assim, foi muito, muito boa, muito, muito grande. E foi criado no Parque Secap um núcleo do PMDB. Uhum. E esses colegas faziam parte comigo me convidaram a fazer parte desse núcleo, e eu fiz parte também e tal. Então, e aí surgiu a ideia de lançar um candidato a vereador pelo Parque Secap, do PMDB. Era para ter sido o Lúcio Nogueira, que era funcionário de uma imobiliária aqui no centro de Guarulhos. Antes ele trabalhava numa administradora de condomínios do Secap. E na hora H chegaram à conclusão que o meu nome tinha mais viabilidade que o dele. Então eu fui candidato a vereador em 1982 pelo PMDB, que elegeu Neftalys, deputado estadual, Francisco Dias federal, Montoro governador, Severo Gomes senador e Oswaldo de Carlos prefeito, com Darcy Panocchia vice. Né? E o jornal, até então, gestão do Neftalys, já mostrava mazelas da cidade. Com o de Carlos, manteve a mesma linha editorial. Né? E o de Carlos ficava mesmo ele sendo seu parceiro de chapa. Foi parceiro de chapa. Poxa, mas como é que você fala mal de nós se nós somos parceiros? Né? Não, o jornal não tem vínculo político com ninguém. Eu fiquei na 9ª suplência, fui bem votado na época, diga-se de passagem, tive 1.559 votos em 1982 e o Secap tinha 3.000 eleitores. Eu tive perto de 700 votos no Parque Secap. Então, para mim foi uma votação decepcionante, porque eu achei que a população do Secap fosse estar coesa em torno de um candidato. E isso não aconteceu porque teve candidatos de vários partidos e então diluiu, e muita gente de fora também buscou voto no Secap. Então eu fui relativamente bem votado, mas eu tinha meu emprego no banco, o jornal era praticamente um hobby, e eu não ia mudar a linha do jornal porque o prefeito que ganhou, eu tinha feito parte da chapa dele. Então, ali acho que foi o momento de mostrar força, de mostrar o direito de opinião e de ter uma linha editorial consistente. Né? Então, por mais que houvesse pressão, então ele incentivou gente que foi candidato por outro partido, entrou no PMDB e foi para o diretório como efetivo e eu como suplente. Então, eu fiz aquelas coisas assim para desagradar o cara. Eu falei, vamos mostrar para esse cara que ele não, né? Não manda nada aqui. Né? Mas eu não estava preocupado com a política e eu não pretendia continuar sendo candidato. Tal. Então, eu acho que foi um momento de firmar uma imagem do jornal como um jornal a serviço da população. Tinha a coluna Tribuna Livre, que muita gente que eu converso hoje ainda me fala, poxa, várias vezes eu participei da Tribuna Livre, mandava reclamação, mandava sugestões de pautas, vocês sempre acolheram. Então foi um jornal que abraçou a cidade, assim, de certa forma. Né? E quando, na gestão Pascoal Tomeu, mantivemos a mesma linha, e na gestão do Papoto, mantivemos a mesma linha e eu tive... Com o agravante que na gestão do Pascoal Tomeu ele era dono de um jornal na cidade. Dono do jornal da cidade. O maior jornal da cidade, né? Exatamente. Né? Então, além de certa forma, adversário, o jornal contra político, né? Ainda era concorrente também. Né? Embora eu tenha feito antes, tem uma coisa que faltou registrar, antes de lançar o Jornal Comunicação, eu escrevi uma coluna sobre o Parque Secap na Folha Metropolitana. Era o cantinho do Conselho Comunitário. Essa eu não sabia. Legal. Tinha uma coluna 7 Dias no Parque, que o Dálvio de Oliveira, saudoso Dálvio, escrevia na Folha Metropolitana. Ele saiu da Folha e foi para o Diário de Guarulhos. E aí um casal, moradores do Parque Secap, fazia uma coluna de notícias do Secap. Mas eles não viviam o dia a dia do Secap como eu vivia.
E aí o Conselho Comunitário pleiteou, dentro dessa coluna, um espaço para falar das atividades do Conselho Comunitário. Os campeonatos entre condomínios, entre crianças de um condomínio e de outro, etc. Né? Atividades para as mulheres também. E então aí eu tive a coluna contínua do Conselho Comunitário na Folha Metropolitana. Mas aí surgiu comunicação, depois Olho Vivo, então aí virei concorrente, né? Sim, exato. E na gestão do Papoto, eu respondi a 5 processos movidos por ele, né? Em parte por inexperiência nossa, da forma de escrever, etc. e tal. E depois que ele deixou de ser prefeito, viemos a ser amigos. Eu sou muito amigo da filha dele, a Cláudia. Né? Mas as circunstâncias nos colocavam em campos opostos. Né? E aí, no decorrer da gestão do Papoto, tudo indicava que Pascoal Tomeu viria a ser novamente prefeito, e começou a surgir na cidade um movimento para uma renovação, que aparecessem outros candidatos, etc. e tal. E surgiu a Associação Guarulhense para a Defesa da Cidadania. Né? Foi um movimento levantado pelo Luiz Roberto Mesquita, que era presidente da Associação Comercial. Na época era SIG ainda, né? Era SIG ainda, é verdade. E aí eu fui o vice-presidente, o Luiz Roberto presidente e eu o vice. Então essa associação teve um papel fundamental na descoberta de coisas indevidas que aconteciam na política de Guarulhos. Né? E, de certa forma, essa associação acabou contribuindo, sem querer, de certa forma, para o desgaste da imagem do Pascoal Tomeu, né? Que acabou redundando na volta do Neftales, que já tinha perdido 3 eleições. Ah, tá, entendi. É antes do Nef, né? Ainda era a tentativa de retorno do Tomeu. Sem querer, de certa forma, nós ajudamos a fomentar a volta do Nef. Né? E eu tinha tido uma incursão pela política também em 1994. Eu achei que eu era funcionário do Banco do Brasil e os bancários costumavam eleger seguidamente parlamentares do PT. Mas havia muitos bancários que não queriam votar no PT. Tá. Então eu pensei, deve haver uma chance de eleger um bancário, né, funcionário do Banco do Brasil de preferência, por um partido que não fosse o PT. E eu escolhi o PSDB. Eu tinha simpatia pelo Mário Covas, né, vinha conhecer o Alckmin naquela ocasião, tal. E eu saí candidato a deputado federal pelo PSDB, com Fernando Henrique para presidente, Mário Covas para governador, né, e não me lembro, José Serra, senador. Então foi uma chapa totalmente vitoriosa, com exceção do federal, que não se elegeu. Mas eu fiquei no PSDB, o PSDB escolheu para ser candidato a prefeito em 96 o Carlos Roberto. Eu fiz parte da campanha do Carlos Roberto e nós participei dos comícios do Carlos Roberto, etc. E ele não foi para o segundo turno. Quem foi para o segundo turno foi o Neftales. E no segundo turno, Carlos Roberto foi se aliar com o Pascoal Tomeu. E eu e Dalila Figueiredo, que tínhamos apoiado o Carlos Roberto, a Dalila era vice do Carlos Roberto, fomos apoiar Neftales. E nos comícios do Neftales eu falava, eu sou do Olho Vivo, né? Ajudamos a fazer muitas coisas contra a corrupção em Guarulhos, em benefício da população, estou aqui apoiando Neftales pela renovação, porém, se ele for eleito e não for um bom prefeito, eu vou ser o primeiro a criticá-lo, etc. e tal. Você avisou? Avisei. Com 6 meses de governo começaram a surgir as denúncias de malversação do dinheiro público, né? Os acordos espúrios e compra de fazendas, etc. e tal. E aí, quando vieram as denúncias formuladas pelo então deputado Eloy Pietá, né? A Associação Guarulhense para a Defesa da Cidadania teve um papel muito importante de ajudar nas investigações. O Jaime Silva, jornalista, foi contratado pela GDC para ir ao interior fotografar as propriedades que tinham sido compradas. Então, houve muitas provas de que algo não ia bem, né? E ali eu acho que foi um momento que o jornal se firmou bastante.
como um veículo realmente alternativo, né, e de total independência. A gente fala de uma época do jornalismo que parece que a gente está falando de um tempo muito longínquo, mas não é tão distante assim, né? 30 anos atrás, é ontem praticamente, né? Você pega um período histórico, é muito próximo, né? E você fala das dificuldades que você teve de exercer um jornalismo independente na cidade, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre como que é hoje em dia. Hoje em dia o jornalismo é outro, né? O jornalismo mudou muito, né? A questão das plataformas, né? De como as pessoas consomem as notícias hoje em dia é totalmente diferente, né? A indústria jornalística praticamente acabou. Só que eu percebo que fazer jornalismo independente é tão ou mais difícil do que nessa época que a gente acabou de conversar. O que você pensa a respeito? Então, o Olho Vivo sobreviveu sob o meu comando por 28 anos, porque nós sempre procuramos não depender do poder público. Tá. Né? E o comércio de Guarulhos, o pequeno comércio de Guarulhos, as pequenas imobiliárias, um bazar, uma padaria, um açougue, pequenos supermercados, nunca as grandes redes. Então, o Olho Vivo, durante muitos anos, não tinha anúncio de página inteira de rede grande. Ninguém dava atenção para o Olho Vivo até que ele chegou a começar a incomodar. Depois de circular 2 vezes por semana, quando ele começou a circular 3 vezes por semana, aí nós tínhamos magazines anunciando, macro fazendo encarte daquele folheto que tinha as ofertas, né? Empreendimentos imobiliários, prédios e apartamentos anunciando conosco, tudo. Mas, no geral, o Olho Vivo sobreviveu graças ao pequeno comerciante, aqueles anúnciozinhos do formato de um cartão de visita. E eu reputo a sobrevivência do portal Clique Guarulhos, agora completou 10 anos no mês 7, a mesma filosofia de trabalho. Não depender do poder público. Porque depender do poder público é suicídio editorial e financeiro. Para que tenham uma ideia, eu tive um anúncio do Detran São Paulo, no Clique Guarulhos, em julho de 2024, R$ 1.100, que não foi pago até hoje. Se eu dependesse de pagar a conta da internet desses R$ 1.100, não teria pago a internet e teria acabado o portal. E assim por diante. Mas sabe, tá uma burocracia muito grande e tal. E dependendo do poder público, você acaba se subordinando a sua linha editorial ao quem está ocupando o poder naquele momento. Então, eu procuro fazer hoje a mesma técnica de sobrevivência do tempo do Olho Vivo. É do pequeno comerciante, é daquele com quem você conversa com o dono, né? Não depender de grandes grupos, porque... Sabe? E aqueles que se apegam ao poder público para falar bem do ocupante de plantão, né, quem está hoje no governo, não tem apego à linha editorial. Né? Ontem era a favor de alguém, hoje ele é contra o mesmo a quem ele apoiava o outro dia. E a gente, o fato de não ter atrelamento com nenhum ocupante do poder, nos deixa à vontade, tanto para falar bem ou mal desse ou daquele. Então, uma atitude positiva do atual prefeito não tem nem problema nenhum de falar bem. Né? Foi implantado esses dias aí, 10 dias atrás, um bolsão para o estacionamento dos carros enquanto espera o passageiro na estação Secap lá da CPTM. Excelente atitude. Sim. Que outros poderiam ter tomado. Há quantos anos já tem o trem já ali? Tem um problema ali, tá na cara de todo mundo. Né? Então, é uma atitude positiva. Nós divulgamos. Né? Vai passar o catatreco no bairro XYZ no próximo fim de semana. Nós vamos divulgar. Tudo que é bom a gente vai divulgar. Né? O que não nos impede de dizer que o lixo em tal lugar está acumulado, que o córrego em tal lugar está entupido, que a água em tal lugar vai acabar causando uma inundação ali, se não for tomada uma atitude. Então, isso, para mim, é a essência do jornalismo. Né? Costumo dizer que se o jornalismo não tiver utilidade pública, não tem utilidade. Perfeito. Valdir, antes do Clique, que a gente falou agora, e depois do Olho Vivo, teve o Diário de Guarulhos e teve a sua saída desse veículo de comunicação para uma linha, para a sua própria editora, né? Que depois você começou a produzir outros produtos editoriais pela sua própria editora.
Me fala um pouquinho sobre a passagem do Olho Vivo para Diário de Guarulhos e o encerramento desse ciclo para você. Bom, antes de vir o Diário de Guarulhos, nós lançamos no comecinho dos anos 2000 a revista Guarulhos S.A. Depois ela virou RG, Revista Guarulhos, né? Guarulhos S.A. no sentido de dizer que cada habitante da cidade é um acionista da cidade, é um sócio da cidade e deve zelar por ela. Né? Mas as pessoas entendiam que era uma revista voltada para a economia. Então, às vezes, a pessoa olha a capa e não vê o conteúdo. E nós chegamos à conclusão de mudar para Guarulhos em Revista, que depois, por sugestão do Alexandre Polese, que veio a ser meu sócio no Olho Vivo, nós mudamos o nome para RG. Né? Foi uma escolha muito positiva. Em 2007, nós, juntadas as forças do Polese e a tradição que nós já tínhamos na cidade, nós pudemos transformar o Olho Vivo no Diário de Guarulhos, que é uma marca que já existia na cidade, mas que há mais de 10 anos havia deixado de circular. Então, a marca estava disponível no INPI e nós conseguimos o registro dessa marca. Então, virou Diário de Guarulhos, onde eu fiquei de 2007 até 2009, quando, por divergência da forma de conduzir a empresa, eu resolvi sair da sociedade. Tentei recomprar a parte do Alexandre Polese, ele se recusou a vender, disse que ele tinha vindo para Guarulhos para ficar e não de passagem. Eu não sei como é que eu pagaria se ele tivesse topado, porque eu ia ter que fazer uma espécie de sociedade em cotas de participação, tá, 20, 30 sócios, para ter o dinheiro para repor o que ele tinha posto na empresa para recomprar a parte dele. Mas ele preferiu comprar, então eu vendi a minha parte e saí de lá. Eu e o Fábio, que era meu sócio lá junto com o Polese, saímos de lá com a revista RG, né? E a partir de então nós lançamos a revista Weekend. Foi uma ideia do Fábio, de Guarulhos já deveria ter uma revista semanal, então a escolha Weekend, porque era uma revista voltada ao fim de semana. Sim. E ela circulou... Programação cultural, esportiva, lazer. Programação de teatro, de música, de cinema. O que ia ter naquele fim de semana na cidade, da gastronomia. Acho que a Weekend contribuiu muito para o desenvolvimento da gastronomia na cidade, para fortalecer os estabelecimentos de gastronomia. Acho que Guarulhos hoje não deve para quase nada, ou não deve nada, para São Paulo, em termos de diversidade da sua cozinha, né? Temos estabelecimentos mais variados estilos e excelente qualidade. E a Weekend cumpriu bem esse papel de mostrar, principalmente para os moradores dos condomínios, que a revista chegava em 140 condomínios de Guarulhos, gratuitamente, nos displays, nas portas dos condomínios, né? Então, acho que durante 7 anos ela circulou com 50 edições por ano, 350 edições em 7 anos. E depois a imprensa impressa, né, a mídia impressa, vem definhando no mundo todo, né? Os jornais standards estão virando tabloides e germânicos e tal. Então a Weekend não teve mais condição de circular semanalmente e nem a RG continuou mensalmente. E de 2023 para cá, nós paramos de fazer as revistas impressas. Então, fiquei apenas com o Clique Guarulhos e produzindo livros também de autores aqui da cidade. É isso que eu ia te perguntar, essa parte da literatura. Como é que foi transitar do jornalismo, não sair, né? Você continua no jornalismo, mas como foi transitar para a área literária? Né? Você começou a produzir com a sua editora e você também escreveu. É uma demanda natural que acabou acontecendo, porque em 2014... o Sindicato dos Empregados do Comércio queria fazer uma edição dos 50 anos do sindicato. E aí eles contrataram o Elton Soares para contar a parte da história da cidade na época da fundação do sindicato. Mas precisava de alguém que desenvolvesse a escrita da história do sindicato em si. E o Elton não tinha essa expertise. Então ele me chamou se eu teria... Aliás, o sindicato me chamou, que o Elton tinha sugerido o meu nome para essa tarefa. E eu fui lá conversar com o sindicato, fui contratado para fazer. Esse foi um livro, aliás, eu poderia ter trazido, ficou um livro belíssimo, de capa dura, muito bem feito e tal, e contava a parte da história da cidade na época pelo Elton Soares e a parte da história do sindicato em si foi contada por mim. Né?
E aquele foi o embrião para outras publicações. Depois veio um grupo de teatro, Loucos por Teatro, que nos contratou para contar a história do grupo. E aí foram surgindo autores da cidade. Olha, minha mãe escreve desde a adolescência, nós queríamos fazer um livro da minha mãe. E aí fiz o livro da Maria Lopes lá do Parque Secap. Fizemos... Estou tentando lembrar de outros que a gente fez para autores locais aqui, né? E depois nós pudemos editar os livros do Elton Soares a respeito da história da cidade de Guarulhos em forma de contos para as crianças do primeiro ao quinto ano. Isso é muito legal, porque isso depois virou lei, né? Ele é decorrente da lei. Decorrente da lei. Esses livros eles são utilizados na rede pública municipal de ensino. Municipal, cumprindo o que estava estabelecido numa lei municipal de ensino de 20 horas aula, são 20 horas aula por ano, de história e geografia locais, que é um princípio da Base Nacional Comum Curricular, de que é aproximar o aluno da sua realidade. Tá. Então, como explicar o que é o Trópico de Capricórnio para um aluno? Né? Você pode dizer, o Trópico de Capricórnio passa em Guarulhos, em tal lugar, por cima de tal bairro, né? Uma linha imaginária, sim, mas que divide o Trópico Sul, o Trópico Norte, etc. Esse aqui é usado pelos professores. E esse pelos professores, que é para que os professores tenham um embasamento para poder utilizar os livros com as crianças. Muito, né? Legal. E esses livros estão disponíveis também para a rede particular, né? Também teve um livro do Elton, que foi antes dessa coleção que nós produzimos, As Lendas Urbanas de Guarulhos. Muita gente se interessa quando a gente expõe nas feiras de livros por aí, nos festivais literários. Em geral, esse livro causa mais interesse do que o de história a sério, né? Muito bem. E mais recentemente temos feito livros voltados à educação ambiental, também da autoria do Elton e da Celi Pereira, que nós temos fornecido. Esses aqui são 2 fornecidos para cidades do interior da Bahia. Que legal. Eles são adaptáveis a qualquer cidade. Tem uma parte do livro que é geral e outra parte é específica daquela cidade. Então faz a capa focada naquela cidade e tal. O Lugan também é um livro focado em meio ambiente, fala de uma queimada que houve num lugar onde tinha abelhas. E elas tiveram que mudar de lugar devido, né, a ação do homem, né, no bioma Caatinga, que é uma colega do Banco do Brasil, Elisa Maris. Então, nós produzimos também. E temos feito aí para vários autores. Acabei de fazer para a Fátima Gilioli, editamos o livro A Vida em Contos, que ela venceu um edital da Lei Aldir Blanc. Então, estamos aí trabalhando bastante com autores locais aí, difundindo a cultura. Aí, foi isso que te levou ao trabalho, um outro trabalho, uma outra atividade, uma outra frente sua na Academia Guarulhense de Letras, né? Fui para a Academia Guarulhense de Letras, onde eu fui admitido pelo conjunto da obra, porque quando eu fui admitido eu ainda não tinha nenhum livro meu publicado. Nem o meu próprio livro da minha biografia, autobiografia, mas pelo conjunto de todos os editoriais que eu tinha escrito ao longo da história do Olho Vivo. Em 2006, eu fui admitido como membro da Academia Guarulhense de Letras, e agora em 2021 e 2022 eu fui o presidente, né? Muito legal. Valdemar, você ainda continua atuando com o Clique Guarulhos, né, com o jornalismo, e eu, apesar de já ter atuado muito tempo do lado de lá do balcão, né, trabalhando em redações, trabalhei contigo também em algumas passagens da minha carreira. Hoje eu estou 100% do lado de cá do balcão, na comunicação organizacional, na assessoria de imprensa, e a gente tem mantido um relacionamento permanente por conta disso, né? Eu tenho pautas dos meus parceiros, dos meus clientes, para oferecer para você como veículo de comunicação. Como é que você vê esse trabalho, essa relação entre o jornalista que trabalha numa redação e o jornalista que trabalha numa assessoria de imprensa? Como é que funcionou para você e como é que funciona hoje? Olha, eu acho que quem trabalha com assessoria de imprensa, tendo já exercido do outro lado, entende muito melhor como vai agir
para que essa relação seja positiva para ambos os lados. Uhum. Né? Às vezes é um pouco complicado quando a pessoa só trabalhou com assessoria de imprensa e não conhece o outro lado. Sim. Né? E, de certa forma, pelo relacionamento que eu sempre tive com os comerciantes, empreendedores da cidade, eu conheço bem o outro lado, Uhum. o lado do empreendedor. E, a rigor, eu também sou um empreendedor. Sim. Né? Então, quando vem um release falando de uma promoção que um estabelecimento comercial vai ter, eu consigo analisar se aquilo vai ter utilidade para o meu leitor. Uhum. Vai ter utilidade? Pô, mas esse cara não anuncia comigo? Não importa. Vai ter utilidade para o leitor, nós vamos divulgar. E o assessor de imprensa, se eu disser para ele, olha, isso não dá para publicar porque só interessa para vocês. Não interessa para o leitor isso. Né? Uhum. Então, não vou divulgar. O assessor de imprensa que já esteve do meu lado, vai entender, não vai ficar bravo conosco. Pode até não gostar, mas ele pode vai entender. não gostar, mas vai entender. Né? Então, por exemplo, hoje nós temos anunciante do ramo de saúde. Uhum. Né? Dependendo da atividade que um terceiro, que não é nosso anunciante, vai fazer em benefício da cidade, vai ter um mutirão de exames de vista, vai dar um exemplo. Tá. Né? Num hospital X, que não é nosso anunciante, e a gente tem anunciante, o Nipo Brasileiro anuncia conosco. Uhum. Né? Unimed costuma anunciar conosco. E um terceiro vai fazer, em benefício da sociedade, a população vai se beneficiar disso. Né? Uma universidade promove alguma coisa que vai beneficiar a cidade, nós vamos divulgar. Agora, os veículos de comunicação são mantidos pela publicidade. É lógico que a gente espera que em algum momento haja reciprocidade. Sim, claro. Né? Então, senão, uma via só de mão única não funciona. Claro. Mas, no geral, o que a gente leva em conta é a utilidade que vai ter para o nosso internauta. Perfeito. Odir, com tanto tempo de estrada, com tanta história que você já acumulou, tem alguma coisa ainda na comunicação que você ainda quer realizar? Rapaz, eu acho que as pessoas têm me falado, por que você não faz podcast? Você não faz um programa de jornalismo, uma TV nova que chegou aí do Alto TT, do Mauro Vaz, me chamou para fazer um programa jornalístico diário ao meio-dia. Eu, Mauro, muito obrigado, mas não dá, né? Porque eu estou com 72 anos, eu trabalho há 68, 2018, 50 anos, eu trabalho há 57 anos. Se surge uma oportunidade de eu fazer uma viagem, eu acho que eu estou no direito de dar uma interrompida no serviço que eu estou fazendo. Tirar um pouquinho pelo acelerador. E se eu tiver um compromisso de um programa diário, eu não vou fazer, né? Não vou poder fazer. Então, eu hoje me permito não assumir compromissos que possam me prender demais. E o Portal Clique já me prende demais. É comum, domingo à noite, eu estar trabalhando. Acontece, às vezes, em viagem, levar o notebook de lá, para poder resolver poder editar alguma coisa também. Então, eu não tenho assim, planos de expansão. Sinceramente, eu acho que já plantei bastante, muitos que trabalharam comigo estão muito bem posicionados aí no mercado editorial. Eu acho que encontro, às vezes, pessoas que trabalharam comigo que me cumprimentam de uma forma muito positiva, e isso me faz muito feliz. Sabe? Eu acho que é o principal legado que eu posso ter deixado. No Olho Vivo, nós chegamos a ter mais de 70 funcionários, e eu, de vez em quando, encontro alguém e falo, senhor Carleto, poxa, fui seu funcionário de tal ano, eu nem lembro mais da pessoa, né? Fui motorista, trabalhei na distribuição, pessoas já de cabelo grisalho. Olha, eu trabalhei no Secap, eu entregava o Olho Vivo de porta em porta. A gente fica sabendo de pessoas que fizeram... O primeiro trabalho na vida foi entregar o Olho Vivo de porta em porta no Secap, e que hoje são grandes empreendedores de sucesso, e isso me deixa muito feliz. Tá? Então, eu acho que esse é o principal legado. Odir, a gente tem um quadro aqui no LupaCast, que são os 3 toques da LupaCom, que eu faço as mesmas 3 perguntas para todo convidado que vem aqui, eu queria fazer para você. A primeira é a seguinte: você consegue apontar um erro de comunicação que te ensinou muito? Eu até citei en passant aqui os processos movidos pelo saudoso Vicentino Papotto,
E um deles foi uma manchete, que houve uma obra na Avenida Paulo Facini, o córrego que passa por ali, passava no meio das duas pistas e ia ser canalizado aquele córrego. E ao fazer essa canalização, houve uma falha na construção lá e a calha de concreto rompeu e inundou tudo. Tá. Então nós fizemos fotos daquilo, tudo inundado, virou um rio. Obra da Paulo Facini mostra que Papoto é incapaz. Essa palavra incapaz gerou um processo que foi dos 5 que ele moveu o mais difícil, porque atribuir a condição de incapaz a uma pessoa é muito grave. Né? Então, aprendi a escolher as palavras, né, com aquele processo. Poderia ter posto incompetente, e o processo seria muito mais fácil de defender do que chamar o Papoto de incapaz. Foi uma falha, né? E acho que ele pode, como ser humano, ter se sentido ofendido, e não era essa a intenção, porque nunca tivemos absolutamente nada contra o Vicentino Papoto, nem a sua família. Então, acho que foi uma marca, assim, os vários processos a que eu respondi, cheguei a responder mais de 20 processos simultaneamente, e eu considero cada processo desse um troféu, né? Cheguei a ser condenado a 4 meses de reclusão com direito a sursi, então eu fiquei 2 anos cumprindo sursi, e impedido de votar por ter sido condenado em 2 eleições, em 2000 e 2002, e aquilo me doeu muito, e esses processos serviram muito de escola para escolher as palavras, decidir se vai publicar algo ou não, muitas coisas a partir de então, que eu fiquei sabendo que eu poderia publicar. Eu falei, não vou publicar, eu não vou conseguir provar isso. Se eu não consigo provar, a chance de vir a ser condenado é muito grande. Né? Então, nada como a experiência para nos ensinar a fazer mais bem feito. Uma dica de ouro para quem está começando. Reler o que escreveu. Ninguém é perfeito, eu atuo como revisor. As coisas que eu escrevo para publicar, eu passo por uma outra pessoa. A Fátima Gilioli, por exemplo, tem revisado obras minhas, coisas que eu já revisei, e ela encontra inúmeros erros que passaram por mim. Então, às vezes, uma frase você pode ter escrito com buscando um significado, e uma palavra pode mudar o significado, uma vírgula pode mudar o significado. Então, você está começando na comunicação, releia o que você escreveu. Foi isso mesmo que você quis dizer? Coloque-se no lugar do leitor. Né? O leitor vai entender o que eu quis transmitir. Né? Então, acho que essa é uma regra de ouro. Perfeito. E um conteúdo que todo comunicador precisa consumir? Precisa consumir mais de uma fonte de informação. A gente sabe que há nuances no jornalismo de uma emissora, de outra, num jornal em outro, numa revista em outro, que pode ter aquela mesma notícia pode ser escrita com vários enfoques. Então, procure ler a mesma notícia em vários veículos para que você forme o seu juízo. E essa recomendação eu faço também ao leitor, ao cidadão, para formar a sua opinião, formar o seu juízo. Procure se embasar em vários veículos, que é para não ser titulado por alguém fazer a sua cabeça. Né? Então, eu acho que quem lê várias publicações acaba tendo uma mente mais aberta e não se deixa levar por mentira, por fake. Quando lê uma notícia, vai falar, pô, será que isso aqui é verdade? Vai procurar saber se é verdade. Antes de mandar para frente, principalmente agora com as redes sociais. Sim, é muito mais fácil, antes de você espalhar a informação, procure saber se ela é verdadeira. Né? Às vezes eu recebo aí informação de menino desaparecido, que esse menino já deve ser pai de família, de décadas. Ele está circulando como se ele tivesse sumido ontem. Né? Então, procure saber. Tem muita notícia. A internet é uma ferramenta maravilhosa, nos municia de muita informação ao mesmo tempo, mas ela também é muito perigosa, porque ela é uma máquina de espalhar mentira de uma eficácia assim impressionante. Assustadora. Valdir, a gente está caminhando para o final, tem um ping-pong aqui para a gente encerrar, que eu faço perguntas curtas e respostas suas curtas também, tá? Um livro que te transformou. Rapaz, eu não vou lembrar o nome.
Fernão Capelo Gaivota. Lembrou. Lembrei. Um conselho que você nunca esqueceu. Meu avô, Francisco Martins, pai da minha mãe. Seja o que você fizer, em qualquer momento da sua vida, olhe para trás e não tenha do que se envergonhar. Um jornalista na sua lista de inspirações profissionais. Bom, o Plaza, que foi que me colocou nesse emaranhado aí, né? Eu gostava muito do Boechat, né? Dimenstein. Então, era eu já falei 3. A manchete mais difícil que você já escreveu. Rapaz. A queda do avião da Transbrasil em Guarulhos foi muito, muito triste de dar aquela notícia. Comunicação política, o que dá mais dor de cabeça? Eu acho que a comunicação acaba dando mais dor de cabeça do que a política, porque você pode andar muito corretamente e mesmo assim ter dor de cabeça. E na política eu acho que acaba tendo dor de cabeça aqueles que não andam muito na linha. Uma palavra que define comunicação para você. Utilidade. E o que você diria para o Valdir no comecinho da carreira lá, na sua adolescência, começando a trabalhar com Plaza lá, brincando com Plaza, que acabou virando uma coisa séria? O que você diria para ele? Olha, eu sempre costumo dizer, nunca se sinta pequeno diante de grandes desafios. Eu venci muitos desafios. Quando lançamos o Olho Vivo, teve gente que falou, não pense que você vai conseguir concorrer com o Pascoal Tomeu, porque ele é muito forte, ninguém consegue concorrer com ele. E a gente concorreu de uma forma, pingadinho daqui, ali, de mensal. O jornal chegou a ser diário, né? E a Folha Metropolitana, que era diário e standard, né, vendido, passou a ser tabloide e distribuído assim como o Olho Vivo. Então, eu acho que fundamental é a gente nunca se sentir pequeno diante dos grandes desafios. E eu acho que eu diria a mesma coisa hoje para o Valdir adolescente, né? Não se sentir pequeno. Eu acho que hoje a gente tem o Alex Francisco, que foi o nosso jornalista, fiz parte da banca examinadora dele. Hoje ele é o coordenador do curso de comunicação da UNG, né? Ele foi aluno lá, ele foi professor lá, hoje ele é o coordenador, né? Amanhã depois ele pode vir a ser o reitor. Então, eu acho que a gente tem que se espelhar nas pessoas que começaram pequenininhos e conseguiram crescer de uma forma correta, de uma forma honesta, de uma forma com muito trabalho, com dedicação. Eu acho que as portas estão abertas para que as pessoas se desenvolvam e a gente não pode se sentir pequeno diante dos desafios, por mais difíceis que eles possam parecer de serem vencidos. Roger, obrigado por ter dividido um pouco da sua história aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite e a você que assistiu, agradeço pela atenção. Também agradeço a todos que assistiram, agradeço ao Rafael que está aqui comandando a nossa nave. Que também trabalhou comigo. Também trabalhou com você, é verdade. Lembrar você de se inscrever no canal da LupaCon no YouTube e no Spotify, que é por onde a gente transmite o LupaCast. Acionar o sininho de notificações para receber o aviso sempre que tiver um novo episódio no ar. Dá um like nesse vídeo, compartilha com a família, com os amigos, mande suas sugestões de pauta, sua crítica se você tiver também. A sua opinião é sempre muito importante para todos nós, tá bom? E não deixe de seguir a LupaCon nas redes sociais. As contas são essas que apareceram aqui na sua tela. E lembrando que release a gente até lê, mas papo bom de comunicação é aqui. Um abraço e até a próxima.